A Cidade Proibida, um nome que antes evocava admiração e temor. Durante séculos, foi o coração da China imperial. Escondida atrás de altos muros, era um mundo à parte. Imperadores governavam de dentro. Plebeus eram proibidos de entrar. Hoje, os portões estão abertos. Milhões de visitantes caminham por seus pátios e palácios. Mas a Cidade Proibida ainda guarda seus segredos. Ela sussurra histórias de poder, intriga e os mistérios de um império perdido. Esta é a sua história. Nossa jornada nos leva ao coração de Pequim, a agitada capital da China. Aqui, cercada pela cidade moderna, encontra-se uma ilha do passado. A Cidade Proibida é um patrimônio mundial da Unesco. É uma prova de uma das civilizações mais antigas e grandiosas do mundo. Junte-se a nós enquanto desvendamos seus segredos. Para entender a Cidade Proibida, precisamos entender os imperadores. Eles eram considerados filhos do céu. Eles governavam pelo mandato do céu. Este direito divino lhes concedia poder absoluto, mas vinha com uma pesada responsabilidade. O dever do imperador era manter a harmonia entre o céu e a terra. Seu palácio, a Cidade Proibida, refletia essa ordem cósmica. A construção da Cidade Proibida começou em 1406. Foi durante o reinado do imperador Yongle, da dinastia Ming. Foram necessários mais de 1 milhão de trabalhadores e 14 anos para ser concluída. A cidade tornou-se um símbolo do poder do imperador e da grandeza da dinastia Ming. Ela foi projetada para inspirar admiração e submissão. Era um microcosmo do próprio império. A Cidade Proibida é um vasto complexo de palácios, templos e pátios. Abrange mais de 72 hectares e contém mais de 9.000 cômodos. O número 9, frequentemente presente em sua arquitetura, simboliza o poder supremo do imperador. Lendas dizem que existem 9.999 cômodos, um número a menos que os míticos 10.000 cômodos do céu. A arquitetura segue princípios rígidos do Feng Shui. Esta antiga prática chinesa busca harmonizar as edificações com o mundo natural. O layout da cidade, as cores e as decorações têm significado simbólico. Eles refletem o status do imperador como intermediário entre o céu e a terra. O eixo norte-sul está alinhado com a estrela polar. Isso simbolizava o imperador como o centro do universo. No coração da Cidade Proibida está o Salão da Suprema Harmonia. Este magnífico edifício era a sala do trono dos imperadores. Era aqui que eles realizavam audiências, recebiam dignitários estrangeiros e conduziam as cerimônias mais importantes do Estado. A grandeza do salão é de tirar o fôlego. É sustentado por enormes pilares vermelhos decorados com folhas de ouro. O telhado, coberto por telhas douradas, eleva-se acima das demais construções. É adornado com entalhes complexos de dragões e fênix, símbolos do poder imperial e da boa fortuna. Lá dentro, o trono do dragão fica em uma plataforma elevada. É cercado por incensários e biombos elaborados. Cada detalhe neste salão fala da autoridade absoluta do imperador. Seção 5. Segredos da Corte Interior. Além do Salão da Suprema Harmonia, ficava a Corte Interior. Este era o domínio privado do imperador. Era aqui que ele vivia com sua imperatriz, concubinas e filhos. A vida na Corte Interior era envolta em segredo. Era governada por regras e rituais rígidos. As mulheres da Corte Interior viviam em palácios separados. Elas eram servidas por eunucos, os únicos homens permitidos nesta área reservada. As concubinas do imperador eram escolhidas entre as mulheres mais bonitas e talentosas do império. Elas competiam por seu favor, na esperança de subir de posição e garantir uma vida melhor para si e suas famílias. Seção 6. Eunucos e concubinas.
Vida nas sombras. Enquanto o imperador detinha o poder absoluto, a vida na Cidade Proibida não era isenta de intrigas. Os eunucos, figuras frequentemente ignoradas, exerciam considerável influência. Eles controlavam o acesso ao imperador e desempenhavam um papel vital no funcionamento diário do palácio. As concubinas, competindo pela atenção do imperador, podiam ser apanhadas em lutas pelo poder. Suas vidas eram frequentemente marcadas por ciúmes e ambição. Por trás da fachada opulenta, havia histórias de amor, traição e tragédia. Essas histórias nos lembram que a Cidade Proibida, apesar de toda a sua grandeza, era em última análise um mundo humano, com todas as suas complexidades e contradições. Seção 7. Tesouros imperiais e artefatos antigos. A Cidade Proibida não era apenas um centro de poder, mas também um repositório de arte e cultura. Os imperadores, ao longo dos séculos, acumularam vastas coleções de pinturas, caligrafia, cerâmica e esculturas de jade. Esses tesouros, que representam o melhor do artesanato do passado imperial da China, estão agora abrigados no Museu do Palácio. Entre os artefatos mais impressionantes estão os selos imperiais. Essas peças de jade esculpidas de forma complexa eram usadas pelos imperadores para marcar documentos oficiais. Cada selo é único, com a inscrição do nome de reinado do imperador. Eles são uma prova da arte e do simbolismo que permeavam todos os aspectos da vida na Cidade Proibida. Seção 8. Sussurros do passado. Lendas e mitos. Ao longo dos séculos, a Cidade Proibida tornou-se entrelaçada com lendas e mitos. Algumas histórias falam de passagens secretas e salas escondidas. Outras falam de fantasmas e seres sobrenaturais que vagam pelos jardins do palácio à noite. Uma lenda afirma que a Cidade Proibida está conectada ao Palácio de Verão por um túnel subterrâneo secreto. Embora essas histórias possam ser apócrifas, elas aumentam a mística deste antigo palácio. Elas refletem a sensação de admiração e assombro que a Cidade Proibida inspira a gerações. Acreditemos ou não em fantasmas, esses contos nos lembram que o passado é um país estrangeiro, cheio de seus próprios mistérios e maravilhas. Seção 9. A Cidade Proibida hoje. Um patrimônio mundial da Unesco. Hoje a Cidade Proibida não é mais proibida. Está aberta ao público. Visitantes de todo o mundo vêm se maravilhar com seu esplendor arquitetônico e aprender sobre o passado imperial da China. O Museu do Palácio, fundado em 1925, é responsável pela preservação e exibição das vastas coleções da Cidade Proibida. Caminhando pelos pátios e palácios, não se pode deixar de sentir o peso da história. A Cidade Proibida é um poderoso lembrete da ascensão e queda de impérios. É uma prova do legado duradouro da civilização chinesa. Seção 10. O legado duradouro da China Imperial. A influência da Cidade Proibida se estende muito além de suas muralhas. Seu estilo arquitetônico, linguagem simbólica e tradições culturais deixaram uma marca indelével na arte e arquitetura chinesas. Mesmo hoje, elementos do design da Cidade Proibida podem ser vistos em templos, palácios e jardins em toda a China e além. Mais do que apenas tijolos e argamassa, a Cidade Proibida representa um sistema de crenças e valores que moldaram a sociedade chinesa durante séculos. O conceito do mandato do céu, a importância da harmonia e do equilíbrio e a reverência pela tradição estão profundamente enraizados na cultura chinesa. Seção 11. Além das muralhas. O impacto da Cidade Proibida no mundo. A Cidade Proibida permanece como um testemunho do poder da imaginação e engenhosidade humanas. É um lembrete do legado duradouro do passado e é um símbolo da interconexão do nosso mundo, onde maravilhas antigas continuam a nos inspirar e cativar.
Ao deixarmos a Cidade Proibida para trás, carregamos conosco uma compreensão mais profunda da rica história e cultura da China. A Cidade Proibida é mais do que apenas um destino turístico. É um museu vivo, um lugar onde o passado e o presente se cruzam, e onde as histórias de imperadores, concubinas e eunucos continuam a nos fascinar e intrigar.